Submissão não é prisão. Cristo te chamou para ser livre. Jesus não faz e nem nunca fez acepção de pessoas. O que você escutou por aí, que você é inferior por ser mulher, que você não pode exercer determinado dom, determinado ministério por ser mulher. Cristo nunca pregou isso. E eu vou provar isso hoje. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ana Clara e você está no canal Mensagens da Ana. Efésios 5:24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam submissas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Tem que ter em mente a visão bíblica, tá? Não que os costumes, não que as tradições, mas a visão bíblica. O que a Bíblia diz? Assim como a igreja está, 24, versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam submissas a seus maridos. Né? Quem o apóstolo Paulo compara a relacionamento entre homem e mulher no casamento? Com relacionamento de quem? A igreja sujeita a Cristo, as mulheres submissas aos maridos. Ele compara o relacionamento da mulher com o esposo, da esposa com o esposo, ao relacionamento de Cristo Jesus com a sua igreja. O que Jesus foi da igreja primitiva? O apóstolo Pedro, depois veio vários apóstolos que eram discípulos, viraram apóstolos. O que Cristo era deles? O que eles chamavam Jesus antes mesmo deles terem certeza que Jesus era o Messias? Professor, rabi, mestre. Cristo era mentor deles. Cristo tomava as decisões, dizia o caminho que eles iriam ir, tomava as decisões mais difíceis, se entregava para coisas mais difíceis, passava sozinho por momentos difíceis, trazia provisão nos momentos difíceis, e Cristo dava ensinamentos preciosos que eles guardavam no coração e assim tinham uma vida melhor com Cristo. E a gente pode ver isso muito mais claro no diálogo que Cristo tem com o apóstolo Pedro, que a gente conhece como apóstolo Pedro, mas originalmente ele se chamava Simão. E por que Simão é muito importante para a gente entender isso? Porque a igreja começa em Simão. O apóstolo Pedro é membro fundador da igreja primitiva. Então, o que há nesse diálogo ali? O que acontece? Quem lembra? Simão está falando com Cristo e aí Cristo pergunta: o que vocês dizem que eu sou? E aí Simão responde. O nome dele era Simão, nome de batismo. E aí Simão vai lá e responde: olha, parafraseando, eu não sei o que dizem, mas eu sei quem você é. Você é o Filho de Deus, você é o Messias, você é o Filho do Deus vivo. Ele faz a revelação de que Cristo era o Messias. E aí Jesus reconhece que aquilo era algo divino e Jesus diz: olha, essa revelação, Simão, não te foi dada por homens, mas veio dos céus. Então, a partir de agora, você não se chamará mais Simão, mas você se chamará Pedro. E sobre esta pedra ou rocha, eu edificarei a minha igreja. Esse diálogo é o fundamento da igreja primitiva. Por quê? O nome Pedro significa pedra, cefas ou fragmento de pedra. Então, o que é a pedra? A pedra é a base sobre o qual algo é construído, são os alicerces. Pedro está representando a construção de uma igreja. E por que isso tem a ver com matrimônio?
Porque quando a Bíblia diz que a igreja que a igreja está sujeita a Cristo, é dessa relação de mentoria que a Bíblia está falando. É dessa relação de ter o marido como uma pessoa sábia, de ter o marido como uma pessoa provedora, que prover não só recursos financeiros, mas prover forças espirituais, prover intercessão, prover calmaria em meio a momentos de desespero, prover cuidado, prover tudo isso à mulher. É o que Cristo provia para a igreja. Por quê? Porque, voltando para o diálogo entre Pedro e Jesus, o que Pedro está representando ali? A igreja, certo? E o que é a igreja? O que Pedro significa? Pedra. Então Jesus está falando, olha, você é a pedra, você pode ser a base para a construção, mas quem faz crescer essa construção é você estar alinhado aos meus pensamentos. Então Cristo está falando assim para Pedro, você é a igreja. Sem você não tem igreja, lógico, não tem esse relacionamento, mas sem mim não tem o desenvolvimento, o crescimento, porque eu te completo, porque eu sou o mentor, eu te dou as ideias, eu te dou o caminho, eu te dou a provisão, eu sou quem te completa, eu sou quem te preenche. E o que o marido é para a mulher? O provedor, o cuidador, o que ama, o que zela, o que protege, o que se vier alguém assaltando, botar uma arma na cabeça, não, opa, minha mulher, entra na frente. É aquele que zela pelo que tem, é aquele que provê, é aquele que cuida. Na questão matrimonial, a mulher deve se submeter a uma liderança no sentido de mentoria, ensinamentos, e não no sentido de mulher, vai lavar a louça. Não, porque isso é abuso e falta de vergonha, coisa que nem as pessoas mais cruéis fazem. Então, o que é essa relação de submissão? A submissão é eu tomar a decisão, a mulher tomar a decisão por livre e espontânea vontade de viver sobre a mentoria de alguém. E esse alguém é o seu marido. O seu marido ajuda ela a tomar decisões difíceis. Mas quem é que edifica o lar? A mulher sábia. Por que ela é sábia? Porque ela respeita as decisões do marido. Mas por que ela é que edifica o lar? Porque quem é a base? Quem é a pedra? Quem lembra do diálogo? Você é Pedro, fragmento de pedra. Pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então quem é que edifica o lar? A mulher. Porque a mulher é a pedra sobre o qual foi fundada a palavra de Cristo. Então, você reparou que sem a mulher não tem casamento, porque não tem a edificação da pedra, que é fundamental para o alicerce, para a rocha que sustenta a igreja. Mas sem o homem não tem a palavra de conhecimento e de mentoria, que é um sacerdócio que tem que ser muito espiritual. O homem tem que buscar muito a Deus para tomar as decisões. Então você reparou que sem o homem e sem a mulher andando alinhados com a mentalidade de Cristo, não tem um casamento nesses critérios? Então agora eu te pergunto, um homem que é agressivo com a sua esposa, está seguindo essa mentalidade de entregar, dar a vida por ela, de amá-la, de cuidar, de zelar, de prover, de ser um mentor cristão? Não. Eu só estou expondo a relação que realmente é bíblica, que é essa relação aqui, Cristo e igreja. É só lembrar do diálogo entre Jesus e Pedro.